Boa noite. As que estão chegando agora, possamos dar um feedback, estão me ouvindo? Boa noite. Consegue me ouvir? Marcele, você que entrou, está conseguindo me ouvir? Boa noite. Ótimo. Obrigada, querida, pelo feedback. Boa noite. Estamos aguardando mais um pouquinho para iniciar o Evangelho dessa noite. Boa noite mais uma vez aos queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa noite de quarta-feira, na realização do Evangelho através do Centro Espírita Irmã Sheila da cidade de Piripiri, no Piauí. Hoje estaremos aqui para fazer uma leitura e uma breve explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, aos que estão conosco, aqui pelas redes sociais do Irmã Sheila, convido-os a todos a nos concentrarmos e aqueles que têm a melhor concentração, fechando os olhos, que possamos entrar nessa sintonia de amor e de luz através da prece de abertura. Senhor Jesus, Mestre querido, amado irmão, nesta noite em que aqui estamos reunidos, em Teu nome, sob as Tuas bênçãos e a bênção da espiritualidade amiga, nós Te rogamos a Tua presença nos nossos lares, nas nossas vidas. Pedimos que o Evangelho dessa noite nos traga o esclarecimento, as luzes necessárias, que adentre em nossas mentes, que adentre em nossos corações, que passeie por nossas casas, iluminando cada cômodo, trazendo-nos o auxílio, as bênçãos, os bálsamos salutares necessários para que possamos continuar a nossa caminhada
a nossa jornada na evolução espiritual. E assim, Mestre querido, nesta noite em que aqui nos reunimos em teu nome, nós te pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje, te dando graças a Deus. Então, que possamos, nesse momento, através da leitura do Evangelho, entendermos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Doutrina esta que vem nos consolar, nos esclarecer sobre as mensagens de Jesus, o que ele nos quer dizer com seus ensinamentos. E a palavra de hoje, a mensagem de hoje, ela foi extraída do capítulo 3, onde diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, no item pluralidade dos mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que os habitam, são ainda inferiores aos da terra, físico e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos íntimos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de uns e do outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita os diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferentes e mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue a saber: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde a alma que ainda tem o que expiar aure novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que deve percorrer para atingir a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São, igualmente, estações em cada um das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para de um mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados ao mal. Então, hoje a mensagem do Evangelho, elas vêm nos trazer a mensagem de Jesus através da espiritualidade, na explicação de que, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai,
ele não estava se referindo à Terra. Ele estava se referindo a vários planetas, a várias moradas, as moradas do plano físico e as moradas do plano espiritual. No momento em que o Cristo diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, nesse sentido ele já traz para a humanidade que não é só a Terra que tem o privilégio de ter habitantes. Quem nunca assistiu, quem nunca leu o livro Exilados da Capela e nunca assistiu aí o filme, né? Uma pequena longa-metragem que tem falando sobre como foi a formação do mundo. E fala desse livro, que vem falar da civilização chamada Capelinos. Civilização essa que já estava chegando no grau de adiantamento parecido com hoje, o que nós na Terra estamos. E nesse momento, eles precisavam passar por um processo de regeneração. Mas alguns de seus habitantes ainda se compraziam com o mal, com a maldade. E para que o planeta pudesse evoluir, eles foram afastados, exilados. Ou seja, eles foram tirados de um planeta, mesmo contra a sua vontade, para que fosse habitar outro planeta. Eram ainda espíritos com vícios da maldade, com vícios nos sexos, nas coisas materiais, nos prazeres das carnes. Então, para que o planeta pudesse evoluir, Jesus solicitou que esses irmãos, até mesmo para os seus adiantamentos espirituais, fossem exilados para a Terra. E essa raça de irmãos capelinos do planeta Capela era justamente a raça adâmica. Daí que se fala da origem da existência da Terra por Adão, porque foi essa civilização deste planeta que veio para a Terra, a raça adâmica. Chegando aqui, mais intelectualizados, porque a Terra passara também pelo seu momento de mundos primitivos, recebeu esses espíritos mais adiantados que trouxeram as tecnologias daquela época, que era o fogo, a roda e outras tantas que começaram a facilitar a vida daqueles seres primitivos que aqui se encontravam. Então, a Terra, ela foi formada justamente por irmãos vindos de outro planeta. E em todos os planetas, hoje se sabe, até mesmo pela própria ciência, que existem outros habitantes, que existem outros seres, e nós temos muito isso, as comunicações através da espiritualidade trazendo essas informações. Nós espíritas conhecemos bastante os relatos no mundo espiritual, mas sabemos que no plano espiritual também há os mundos, os planetas, porque Deus não fez nada à toa. Tudo que Deus fez tem uma finalidade, tem uma razão e tem um propósito. Então, quando os planetas foram formados, eles foram formados justamente para receber os espíritos que vão passar por suas evoluções espirituais. E assim como os espíritos que estão nesses planetas, o planeta também sofre a sua evolução. A Terra hoje já não se encontra totalmente na categoria de prova e expiação, como nos traz ainda aqui no Evangelho. Porque essa mensagem, ela foi trazida em outro século. Hoje, já temos relatos da espiritualidade que já estamos de passagem para o mundo de regeneração. Já estamos à porta da regeneração.
É por isso que hoje a gente está recebendo muitos espíritos que vêm na condição realmente de se regenerar, que vêm na condição de reparar os seus erros e os seus maus feitos, as suas más inclinações, com esta finalidade, de ajudar na evolução da Terra. E já sabemos também, por relatos de grandes espíritos de escola, que a Terra já está atrasada 100 anos para o processo da regeneração. Devido o quê? Devido às nossas más inclinações, às nossas desobediências, o nosso apego às coisas materiais. Então, quando a humanidade reluta em evoluir espiritualmente, o planeta também sofre. E nós estamos sofrendo muitos efeitos físicos. Nesse início de ano, nós sofremos muito com as chuvas, porque nós não deixamos passagem para ela. E a água, ela precisa passar, ela precisa escorrer para poder chegar ao seu destino. E com a construção dos asfaltos, impedem a penetração da água na terra. E aí o que acontece? As enchentes que devastam cidades, que derrubam casas, que muitas vezes levam os espíritos que se comprometeram desencarnar coletivamente nas enchentes. E aí essa transformação do planeta, ela vai retardando, porque nós ainda não estamos buscando a nossa evolução espiritual. Os mundos habitados, eles são as categorias para que os espíritos que estão em evolução possam experienciar as suas existências. E em cada processo e em cada passagem, esses espíritos vão caminhando, vão prosperando espiritualmente, vão adquirindo experiências, aprendizado e vão amadurecendo. Então precisamos entender e compreender a utilidade e a finalidade dos mundos. Então cada mundo recebe os espíritos de acordo com a sua necessidade evolutiva, de acordo com a sua categoria de evolução. Como eu falei, aqui na Terra já estamos passando para a regeneração. Pelos relatos da espiritualidade, pelo próprio irmão venerando, Dr. Bezerra de Menezes, através de outros espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, sabemos que a Terra já caminha nos passos ainda lentos da regeneração. Que nós que já éramos considerados os trabalhadores da última hora, já estamos na primeira hora da regeneração. E precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos nos conscientizar do nosso processo de evolução, precisamos trabalhar mais para conservar o planeta. Por que vocês acham que hoje as leis elas estão cada vez mais se aprofundando na questão da prevenção do planeta? Leis ambientais que protegem algumas populações de animais, insetos e plantas, porque necessitamos ainda deles. Então, queridos irmãos, pela necessidade da nossa evolução, é que estamos na categoria já regeneradora. Alguns irmãos terminando as suas provas e expiações e retornando, às vezes, para o mundo espiritual, para que, quando estiverem preparados para se regenerarem totalmente, chegue nesse mundo regenerador. A reflexão da noite de hoje é para que possamos entender e compreender que Deus não faz nada impensado, que não existe o acaso, que Ele faz tudo a benefício dos seus filhos. E Jesus, nosso irmão, veio cuidar da humanidade,
justamente para que esse processo regenerador possa acontecer. Então, que Jesus nos ilumine, que nos traga a reflexão do Evangelho dessa noite, para que possamos refletir nosso dia a dia, como estamos passando por esse processo, como estamos nos comportando nesse planeta. Hoje existem as leis de defesa aos animais, porque a maldade está indo além, está passando não só de humano para humano, mas também para os animais, seres indefesos e espíritos que ainda estão nas suas centelhas evolutivas. Então precisamos, irmãos queridos, repensar melhor os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para que assim possamos entender a necessidade de estarmos nesse planeta que nos abriga, que nos acolhe e que nos oferta tantas coisas e que muitas vezes nós, como filhos ingratos, não agradecemos. Aos que estiveram aqui conosco, nessa passagem do Evangelho, aos que refletiram conosco esse momento dessa passagem, possam continuar e disseminar esta palavra bendita aos corações necessitados de luz. E assim, eu agradeço a vocês que estiveram conosco aqui nesse momento de explanação deste Evangelho, iluminação, de paz e de amor. Que os nossos lares continuem sendo abençoados, que procuremos cada vez mais os ensinamentos de Jesus, para que assim possamos evoluir espiritualmente. Que Jesus abençoe nossa terra, continue cuidando dela como governador geral. E que Ismael, nosso anjo protetor do Brasil, continue também protegendo a todos nós, fazendo com que nós não nos esqueçamos da bandeira que trazemos de Deus, Cristo e caridade. Que a caridade seja a nossa bandeira de amor para com o próximo, para que possamos entender o amor, para que possamos entender que chegou a hora de amarmos, de respeitarmos, para que possamos nos regenerar. Precisamos entender o que é o amor. E nesse momento, com essas palavras benditas e muitas vezes intuídas pela espiritualidade amiga, nós agradecemos por esse momento de estarmos aqui nessa reflexão. E agora, vamos nos recolher novamente no nosso íntimo, com muito amor, com muita gratidão, para a prece final, agradecendo a Jesus por esse momento, por essa oportunidade, por nos trazer essas reflexões tão maravilhosas. E assim que possamos estar juntos nesse processo de paz e de amor. Que assim seja, os nossos corações elevados ao alto. Vamos agora recolher os nossos pensamentos em prece e agradecer por estes momentos. E aqui, Senhor, com os corações em contentamento, pela leitura deste Evangelho bendito de amor e de luz, que nos esclarece sobre o nosso papel enquanto humanidade, o que devemos fazer para seguir a nossa caminhada, a nossa jornada na evolução espiritual. Que a humanidade se desperte mais, que possamos, Senhor Jesus, entender os teus ensinamentos, os teus recados. Que a tua paz esteja em nossos lares, nos livrando de todos os miasmas, de todas as contendas. Guarda-nos e protege com o teu amor. Ilumina-nos, ó Mestre Jesus, livrando de todo o pensamento negativo, de toda energia ruim. Que vós possa agir sobre nós, que vós possa nos dar o amparo, o consolo, a luz e os benesses necessários para a nossa caminhada. E assim, agradecemos por esta noite e por esse momento de reflexão, de amor e de luz.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos e irmãs, que aqui estiveram conosco nesse momento, e até uma próxima oportunidade.